uma história que a cidade foi fundada e não tinha imagem. Então um padre que veio numa época falou, vocês têm que procurar uma imagem de Nossa Senhora por aí, né? Aí, tempos depois, passou por aqui uma pessoa vendendo, né? Uma pessoa vendendo santo. Aí perguntava, você tem de Nossa Senhora? Eu falei, tenho. Aí deu a imagem, como se fosse de Nossa Senhora, mas não era. Aí pegaram essa, como se fosse de Nossa Senhora, puseram no altar, né? E passaram a cultuá-la como se fosse Nossa Senhora. Até que chegou um padre italiano aqui, olhou e falou, essa não é Nossa Senhora. Essa é uma santa que chama Santa Rosa, da cidade de Viterbo, lá na Itália. No meu tempo aqui, a cidade era quase que uma agrovila, né? Uma cidade bem voltada para a área rural, né? As famílias aqui tinham sítios, pequenas propriedades, né? E viviam dela, então era uma cidade bem de hábitos bem agrários, bem do campo mesmo, né? Bem simples, né? Quantos filhos quando eu cheguei? Eu, Anitta, Luiz, Cote, 4. Foi o quinto? É. O quinto de 8? Que depois foi o Estela, né? É. Celso e João. Criaram todos, os 8? É. Mas a influência maior foi da tia Nenê. A sua, né? É. Você ficava lá estudando. Na livraria, tinha livraria. Né? Tia Nenê tinha livraria e ele ia lá ler os livros. Eu fiz aqui o primário, aí eu fui atrás do secundário, que não tinha aqui. Tive que ir para São Simão no primeiro momento, depois Franca e depois Ribeirão Preto. E por fim Casa Branca. Foi acabar o ciclo, o ensino médio lá em Casa Branca. Mas aí você fez o jornalismo, foi em Campinas, né? São Paulo, né? São Paulo. Casa Branca eu fui para São Paulo. Pois é, não cheguei a me formar. No penúltimo ano, né, da escola, o centro acadêmico entendeu de fazer uma greve para melhorar o ensino e a proposta era substituir todos os professores. Olha que greve. Quando terminou a greve, a diretoria me chamou e outros 3 colegas. E a diretoria disse que não ia nos expulsar da escola porque estava no fim do ano, mas não ia aceitar a nossa matrícula do ano seguinte. Então a gente recebeu uma expulsão prévia, né? Ficamos sem o último ano da escola e sem a possibilidade de formar. E estando na escola, você vivia aquele ambiente de falar de jornal, de jornalista, né? Acabou que circulou lá que a Rádio Bandeirantes estava precisando de um redator de notícias no horário da meia-noite às 6 da manhã. E eu fui chamado pela Folha de São Paulo. Aí comecei minha carreira mesmo, assim, profissional para valer, a partir da Folha, né? A realidade começou no ano de 1966, tinha governo militar, mas não era ditadura ainda. A realidade era uma revista de reportagens, né? Então, quando se fazia a reunião de pauta, procurava-se buscar assuntos diferentes na mesma revista, diversos, né? E o assunto mais importante do mundo naquela época era a Guerra do Vietnã. Precisava ter um olhar brasileiro da Guerra do Vietnã, então decidiu que ia mandar um seu repórter para a Guerra do Vietnã. O Paulo Patarra me convidou uma tarde e falou, o que você acha? Falou, olha, eu quero 24 horas para pensar. Na verdade, eu queria 24 horas para falar com a minha mulher, né, com a Maria Cecília, porque eu era casado, tinha uma filha já, e, sabe, ir para a guerra não era uma brincadeira, era uma empreitada, assim, que afetava a família toda, né? Eu me lembro que eu fui falar com a Cecília no dia seguinte, ela falou, olha, é uma loucura, não vá.
E eu fui. A cobertura do Vietnã tinha sido projetada, né, planejada assim. Eu ia para Saigon para ver como que era a guerra numa capital, né, do ponto de vista do civil, das pessoas da cidade, porque a guerra estava correndo lá e a cidade funcionando, as escolas abertas, os restaurantes abertos, os armazéns, as lojas funcionando, o comércio funcionando, né? Como é que é uma capital de um país funcionando com o país em guerra? E iria por fronte, depois desse período inicial na capital, iria no fronte para ficar 20 dias no fronte. Mas quando chegou assim no dia 18, o Shimamoto, o Kei Shimamoto, que era o fotógrafo japonês que estava comigo, ele disse assim: olha, Zé Hamilton, eu vi bem a sua revista, os exemplares que você me deu, eu dei uma examinada e vi que eu já tenho um material muito bom para a revista, para as páginas internas da revista. Mas eu ainda não tenho um momento dramático, a foto da capa. De tal maneira que no dia 19 a gente possa participar de 2 patrulhas aéreas, né? Que são muito fotogênicas. E a outra era a volta à chamada Aldeia Sem Alegria. A inteligência americana dizia que esse pessoal estava dando apoio para os comunistas, para o Vietcong. Então a companhia que eu estava recebeu a missão de ir lá nessa aldeia e fazer uma verificação, né? Casa por casa, em busca de armas, de munição e de comida. Porque se tivesse muita comida, é sinal que estava alimentando gente de fora, né? E quando não demorou muito, começou a haver as explosões, né? Pegando aqueles soldados que estavam mais na frente. Tinha hora que essa formação se desorganizava, né? Porque um dos componentes da vanguarda tinha sido atingido, ou porque, como aconteceu comigo e com o soldado que estava do meu lado, a gente correu para atender um ferido, um sujeito que tinha sido atingido por uma mina e que estava chorando de dor e que não tinha quem o atendesse, porque o médico e os enfermeiros estavam cuidando de outros feridos, né? E o soldado que estava do meu lado me convidou: vamos lá, vamos dar um apoio para ele lá, né? Nem que fosse passar a mão na cabeça, ter um calor humano ali do lado dele. A gente não podia fazer nada em relação ao ferimento, mas estava do lado. E a gente foi na direção desse soldado e a nossa caminhada terminou com uma explosão na nossa frente, né? Que a primeira impressão que eu tive que tinha sido em cima do soldado, que ele ia um pouco na minha frente e eu um pouco atrás. Então eu tive a impressão que a explosão tinha sido sobre ele. Tanto que eu gritava: Henry, ele se chamava Henry, 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 cadê você? E o mundo tinha acabado numa fumaça preta e eu não enxergava nada, né? Então, mas à medida que a fumaça se esgarçou assim, né? Eu vi o Henry olhando na minha direção com os olhos esbugalhados, né? Redondos assim. Eu vi o fotógrafo Shimamoto. Ele estava chorando, mas tinha conseguido a foto da capa. Nesse meio tempo a coisa começou a doer e quando o enfermeiro chegou perto de mim, que até eu conhecia, já tinha conversado com ele lá, e ele disse: você também, você também. Aí ele sacou do seu cinturão, né? Sacou a ampola de morfina e aplicou na minha perna. Nesse momento eu apaguei.
eu perdi a consciência. E fui recuperar a consciência e já estava no helicóptero a caminho do hospital. Então tinham me posto numa maca dentro do helicóptero, né, de barriga para cima, amarrado na maca, com a cabeça também amarrada, para mim tentar me levantar durante o voo, né? Mas o barulho do helicóptero, aquele barulho regular do helicóptero navegando, né? E seguramente o efeito da morfina me deu uma sensação de barato. E eu fui fazer uma análise do que tinha acontecido comigo, o que tinha acontecido. Eu estava confuso. O que aconteceu? Aí me puseram me pegaram também na própria máquina, tiraram a máquina do helicóptero e com ela foram correndo em direção ao hospital, né? Quando chegou na porta do hospital, um outro enfermeiro me esperando lá com outra agulha de injeção. Deu a injeção e eu apaguei de novo. E só fui acordar, já estava no quarto, depois de uma cirurgia, de várias que depois eu sofreria lá, né? Mas depois de uma cirurgia, mas já cuidado, já limpo e tal, já de roupa nova, aquela roupa de hospital, né? E aí foi começar a cair a ficha do que tinha acontecido, né? Pois é, eu fiquei no hospital do Vietnã até que tivesse condições de viajar, né? E quando tive condições, então, fiz essa viagem para os Estados Unidos via Japão, onde eu acabei ficando mais cerca de 3 meses até poder circular com a perna mecânica, né? E já treinado e tal. Eu até continuava na Editora Abril, sabe? Eu podia ter continuado lá, assim, mesmo sem espaço para trabalhar, podia ter continuado, mas surgiram convites para trabalhar em Jornal do Interior, fazer reforma do Jornal do Interior, tanto do ponto de vista editorial, quanto do ponto de vista tecnológico, né? E essa reforma que eu fui fazer primeiro em Ribeirão Preto, depois em Rio Preto, depois em Campinas, nesse período de censura à imprensa, onde não podia trabalhar como repórter investigativo, né? Foi a implantação do computador nas redações, sabe? Então, até então, nos jornais do interior, mesmo em Campinas, aqui perto de São Paulo, os jornais eram feitos com a tecnologia do século XIX, no sistema de tipográfico, por prensagem, né? Por prensagem. Então se colocava a folha de papel na máquina e a máquina prensava os tipos que eram compostos, né, por aquela máquina. O resultado dessa experiência em Ribeirão Preto, naturalmente, ecoou de alguma maneira, né? E aí foi procurado por um grupo de Rio Preto que queria fazer a mesma coisa em Rio Preto. Os jornais também eram feitos com a tecnologia do século XIX e um deles queria passar para o século XX, né, no mesmo processo que a gente fez em Ribeirão. E em Campinas também se deu o mesmo fenômeno. Tinha um jornal lá com 100 e tantos anos já. E com a tecnologia do começo, de quando ele começou, né, com a mesma tecnologia. Também precisou passar para a tecnologia, enfim, para assumir o computador na redação e assumir a impressão offset. Meu primeiro livro foi O Gosto da Guerra, assim que eu voltei do Vietnã. Assim que eu entrei na faculdade, na primeira aula praticamente, os professores falaram, olha, vocês, o conselho que a gente dá é vocês têm que ler muito livro, jornal, revista e tal. E acho que foi até o Serginho, o professor que dava aula de técnicas de jornalismo, Sérgio Pinto de Almeida, ele falou, olha, essa reportagem virou um livro, chama O Gosto da Guerra, que está esgotado. Então vê se você acha, procura em sebos e tal. Aí eu virei o centro da cidade inteira até achar, eu achei 2 exemplares e comprei os 2. E depois vários outros. Agora, por último, um livro chamado Música Caipira, as 270 maiores modas.
Eu gosto do Pantanal, Amor Bagual, eu acho muito bonitinho. Eu acho bem interessante, eu acho que é um livro que... o Pantanal também é uma coisa, que é um assunto que ele tem com a gente muito, né? Porque ele vai para o Pantanal há tantos mil anos. E o livro é um livro que você lê assim, né? Ele tem um alto poder de combustão. Eu gosto muito. E eu tive que ler na escola, por exemplo. O Zé Hamilton Ribeiro foi uma grande expressão, é ainda uma grande expressão do jornalismo literário. Mas ele é, acima de tudo, um grande repórter. E é engraçado, porque o Zé é um cara que em 5 minutos de conversa você pensa que é velho amigo dele. Né? Que ele é a síntese do repórter. Né? Ele não só sabe fazer perguntas, porque tem uma definição. O que é um repórter? Repórter é aquele ser que faz perguntas. Né? Hoje é raro de acontecer isso. Mas mais do que isso, é o que conversa. Conversa com o entrevistado e, ao mesmo tempo, ele está conversando com o telespectador, com o leitor. Né? Você é o intermediário de uma história. Não precisa ser um grande escritor, não precisa fazer nada excepcional. É contar uma história com começo, meio e fim. Ele realmente entrevista muita gente, reúne muita informação, muitos dados e faz uma pesquisa ampla e a gente vê ele envolvido com os assuntos profundamente. E na hora de escrever, ele tem um talento literário mesmo, né? Ele escreve como um ótimo contador de histórias, que ele é na vida e é na profissão também. E meu pai, eu acho que faz isso um pouco diferente. Ele chega para ouvir mesmo, ele quer ouvir o que a pessoa tá dizendo. Mesmo que ele tenha preparo, ele não deixa isso atravessar a entrevista. Ele não chega com arrogância, ele chega com humildade. Eu acho que isso que faz diferença nas entrevistas que ele faz. Para mim, a geração de jornalistas é um ídolo. É um mestre e é assim que eu o trato toda vez que eu encontro nos corredores da emissora. Eu considero ele um mestre da reportagem. Considero um exemplo importantíssimo e assim foi na minha geração. Importantíssimo porque continua sendo alguém que realmente exerce aquilo que eu, na minha maneira de ver a minha profissão, considero a atividade mais importante, que é a da reportagem. Acho que o coração do jornalismo está na atividade de reportagem e nessa atividade o Zé Hamilton sempre se destacou como um profissional íntegro, de grande sensibilidade, de grande capacidade de síntese e o que todo repórter bom faz é um grande contador de histórias. Isso é o que o Zé Hamilton significa para mim. Eu estou no Globo Rural já, fazendo o Globo Rural, né? Naquele início do primeiro ano do Globo Rural, e estou lendo uma revista de bordo de um avião, voltando de uma reportagem, e vi uma reportagem do Zé Hamilton sobre o Pantanal, uma reportagem fantástica, que é a grande paixão do Zé Hamilton, todo mundo sabe que é o Pantanal. Aí eu cheguei para o Humberto Pereira, editor-chefe do Globo Rural, né, que é até hoje, falei, Humberto, olha, o que você acha? O que você acha disso aqui, né, e tal, Pantanal? Ele falou, legal, mas o que nós vamos mostrar no Globo Rural? Na época, o Globo Rural não tinha encontrado esse veio da ecologia ainda. Era um programa mais agropecuário, mais voltado para a técnica, né? Então, o Humberto ficou meio reticente com a pauta. Eu falei, olha, vamos trazer o Zé Hamilton aqui, vamos convidar o Zé Hamilton para vir aqui na redação. Eu, com aquele ímpeto de jovem repórter, né? Vamos convidar o Zé Hamilton para vir aqui e ele fala para a gente o que pode ser essa pauta. Marcamos, o Zé chegou no Globo Rural, na Gabriel dos Santos, pela primeira vez, entrou dentro da redação, chegou, sentou junto comigo e o Humberto Pereira e falou assim, mas qual é a pauta? Olha o jeitão. Qual é a pauta, né, no Pantanal? Eu virei, o Humberto olhou para mim, eu olhei para o Humberto, falei, Zé, nós convidando você aqui justamente para saber qual é a pauta, porque a gente sabe que dá uma matéria, mas você é o grande conhecedor do Pantanal. Ele falou assim, aí está o que eu te falei do feeling, do chegar rápido na coisa. Ele chegou e falou assim, olha, estão querendo construir uma grande usina de álcool na Serra da Bodoquena, no Pantanal, e vai acabar com o Pantanal se isso acontecer. A região é toda plana e nessa planície praticamente não tem nascente de água. A água do Pantanal vem dos afluentes do rio Paraguai. O Pantanal de hoje, ele torna-se bastante apreensivo para todos nós, porque é voz corrente de que usinas de álcool de grande porte pretendem se instalar, principalmente essa na Serra da Bodoquena.
na cidade de Campo Grande já foi criado um comitê de defesa do Pantanal, dirigido pelo farmacêutico Astúrio Fonseca. Para que as nossas autoridades sintam que nós temos que fazer alguma coisa em benefício dessa fauna e dessa flora do Pantanal. Naquele tempo o Zé Hamilton estava trabalhando em Campinas, né? Ele era diretor do jornal lá, o Jornal Hoje, que se chamava, né? Em Campinas. E muitas reportagens que ele fez lá já eram, no jornal, já eram reportagens de problemas de meio ambiente, natureza e meio ambiente. Tanto que a gente herdou no Globo Rural, mais tarde no número 500 do Globo Rural, que já era repórter fixo nosso aqui, a gente fez o Jequitibá, que foi outro épico, né? Embaixo de um Jequitibá desses a gente se sente pequeno. De lá de cima da copa, um homem aqui embaixo talvez pareça uma outra espécie de formiga ou de cupim. Uma torre armada ao lado do tronco vai permitir nossa chegada junto à sua ramagem. Lá bem no alto, lá onde a coruja dorme. Primeiro, sobe nosso cinegrafista, o Jorge dos Santos, por uma escada estreita fixa na torre. Depois, o equipamento de gravação. Então vamos lá. Está ventando bastante, mas isso acho que não vai atrapalhar. Pelo amor de Deus. Solta a corda dele. Quantos metros? 25 metros? Puxa, mas a visão vale a pena, hein? Olha aí, rapaz. Tem orquídeas. Cansou, né? Deu pra cansar, rapaz. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Acabou o som da viola, acabou seu Chico Mineiro. Francamente, está além do que eu esperava. Quando o Tinoco viu o clipe do Chico Mineiro, ele falou assim, foi a melhor coisa que foi feita, né? Sobre o Chico Mineiro, é isso aí que eu estou vendo, né? A gente conseguiu, até com recursos muito econômicos, uma coisa que a gente fez com linguagem e recursos praticamente jornalísticos, né? Que são muito econômicos, né? E não de grande produção, né? Mas a história está toda ali, né? O Tinoco, um figuraço, né? Era um figuraço o Tinoco. No livro que eu fiz sobre da música caipira, tem o ABC do Tinoco, né? E tem coisas assim. Quando morreu o Tonico, o Tinoco ficou sozinho, então a turma confundia, não sabia quem dos dois tinha morrido, né? E uma pessoa chegou para ele e perguntou, Tonico, falou, quem que morreu afinal? Foi você ou seu irmão? Já fui cantador perito. Catira é uma festa roceira que já foi muito forte no Brasil. Hoje só resiste em algumas regiões de Minas, São Paulo e Goiás. Aí quase uma conversa da viola com os sapateadores.